Salve rapaziada, aqui é o Estúdio Mike. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o projeto da minha última música, Drifting, que saiu aí pela Loud Cult. Então, se você ainda não ouviu a música, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ouvir. E lembrando que esse vídeo aqui, ele é um pouco mais comprido, porque ele é quase que uma live que eu fiz na íntegra. Uma live que eu fiz lá no Discord pra gurizada, então a galera também ficou por umas perguntas no final, foi bem legal. E como eu sei que não é todo mundo que tem a disponibilidade e tava na hora, eu vou postar o vídeo aqui no YouTube. Então esse é um vídeo mais longuinho, mas fica à vontade aí pra navegar pelo vídeo e ver as partes que você quer. É isso aí e valeu. Mano, primeiro vocês podem ver que tipo, tem, sei lá, umas 4 vezes a música aqui, 4, 5 vezes. Tipo, essa aqui é Extended. E daí essa aqui são, tipo, outras versões, tipo, porque a intro começava diferente. Eu fui fazendo várias versões com a intro diferente, tipo, porque a galera da gravadora tava enchendo o saco, queria encurtar um pouco. E daí no final eu acabei com essa daqui, que é a mais curtinha. E, sei lá, isso é uma parada interessante que, tipo, eu me lembro que eu sempre fazia os projetos da Extended em outro projeto, tá ligado? Só que aí eu percebi que, tipo, se eu fizer tipo, a Extended no mesmo projeto e só, tipo, copiar e jogar ela, tipo, depois não vai usar nada de CPU e, por exemplo, tipo, aqui eu tenho o kick, né? E daí tudo que eu mexer no kick aqui, nesse canal, vai mexer nos kicks em todas as versões. Aí o que eu mexer na, tipo, por exemplo, de mix na rádio, vai mexer na Extended e vice-versa. Por isso que eu já jogo tudo no mesmo projeto. Porque, tipo, se eu criar mais canais, vai lagar a CPUzinha aqui. Mas agora, tipo, eu posso pegar isso aqui e duplicar de boa. Que olha só, vocês podem ver que aqui não muda, olha, ele ainda tá em 14%. Então, tipo, isso aí fica a dica aí pra galera. Que vai, às vezes, tipo, mano, eu não sei, eu acho que eu era burro, tá ligado? Eu ficava, tipo, aí toda vez tinha que ficar puxando as stems e ficava uma zoeira, ficava chato de trabalhar. E meu PC era mais lerdo, pra abrir os projetos demorava, então isso é uma solução legal. Então, tipo, começou o projeto de mutar o vocal, porque o engraçado é que, tipo, geralmente eu mudo bastante projetos depois que vem o vocal, e nessa música o projeto não mudou praticamente nada depois que veio o vocal, então, tipo, essa ideia que eu tive ela praticamente toda sem o vocal, e daí, tipo, o vocal encaixou que nem uma luva quando veio. Aí, tipo, eu comecei com esse Reezyzinho aqui, normal. Aí, pra dar um tchan, eu adicionei essa viradinha aqui no final com as notas. Isso aqui é só uma Soul Wave com 4 vozes. Tipo, olha só, mano, só Soul Wave aqui, filtrozinho, tipo, não tem nem envelope no filtro, nada, não tem nenhum processamento, tá, tipo, totalmente cru. E daí depois entra essa synth aqui, que é, tipo, que é um preset que eu tinha feito um tempo atrás, que também é no mesma pegada, tipo, são duas variações da Soul Wave aqui, só que ela tem um envelopezinho que vem no filtro aqui. Daí eu já comecei com kick e com esses dois hats aqui. E essa ambiência que, tipo, fica rolando a track inteira. E daí é interessante, eu acho que aqui, eu tenho esse pitch bend no final dela, que dá essa vibe legal. Tipo, ela sobe um semitom aqui no finalzinho do loop. E daí, tipo, se eu tirar, por exemplo, isso aqui, vocês vão ver que vai ficar retão. Mas olha o chuck que dá se eu coloco essa automaçãozinha.
Então isso aqui é, tipo, extremamente importante. Tipo, agrega bastante, tá ligado? E daí depois... depois dessa... Tem essa paradinha aqui. Daí entra pra um verso, né? Eu peguei várias coisas do Peg to Cat Dealers. Eu tava usando bastante Peg to Cat Dealers na época. Daí tem esse reversezinho aqui. E só mais umas transições aqui que tá do Cashmere normal. E daí entra pra essas strings. Eu não tô com... Eu não tinha o preset das strings aqui, porque eu puxei isso aqui do meu computador antigo. Eu troquei de computador nesse meio tempo. Aí eu tive que dar um freeze. Mas essas strings aqui eu acho muito bonitas. Eu acho que eu até tenho. Agora eu baixei o preset que eu tava usando, que é esse string ensemble aqui da Symphony Essentials. Vocês podem ver que tipo, é da maneira que abre mesmo. Nem fiz muita coisa. É aqui também sem processamento, sem nada. E daí a gente vai cair pro refrão. Pro refrão não. Pro pré-refrão. Que é meio que o pré-refrão e a build. E daí a gente continua tendo só, tipo, esse hatch, esse clapzinho aqui. E na minha opinião, isso aqui... Como eu fiz essa track, sei lá, no final do ano passado, esse ano, antes de lançar, eu só dei uma mexida nela. Isso aqui pra mim tá muito reto. Tipo, se eu fosse fazer de novo, eu adicionaria alguma coisa a mais pra deixar interessante, tipo... Que aqui os drums, vocês podem ver que eles estão muito retos e, tipo, não tem muito swing, sabe? Então, eu acho que aqui eu adicionaria algum drum, alguma coisa pra deixar mais interessante. Mas, enfim, vindo aqui pro nosso build, né? E pré-refrão, né? Que no vocal ele faz o pré-refrão. Porque... Então, vindo aqui pro... Vou tocar o pré-refrão, então. Então, tem um monte... Começa a vir um monte de reverb, um monte de coisa. E... Deixa eu ver se tem alguma automação no vocal. Não. Mas, enfim. A gente continua com esse baixo do break normal. E o que entra aqui é a synth do drop filtrada. Ela tem uma automação aqui no próprio filtro dela, dentro da synth, depois eu mostro aqui. Eu só não tenho esse compressor aqui instalado, então não vou dar um freeze nela. E ela tem uma automação de ganho, então tipo, o ganho, sei lá, tá menos 5 dB na build, porque eu não quero que ela esteja no mesmo volume da synth do drop, né? Porque a do drop ela tá muito mais alta e aqui ela vai ocupar muito espaço. Eu tenho essa string aqui, que é uma tension string. Fica só numa nota. Tem uma automaçãozinha de pitch no final. Eu fiz aqui nesse Sound Shifter, mas eu podia ter só pegado e feito aqui dentro do Ableton mesmo. Só vindo aqui e subido, sei lá, uma oitava. Mas eu não sei porque eu fiz com o Sound Shifter ali. Mas você não precisa desse plugin para fazer automação. E vai entrando aqui esse Snare Roll. Deixa eu ver o que eu fiz. Só tirei os graves dele. Eu peguei do pack do Noizu padrão. E esses dois crashzinhos aqui. Nada demais. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no Master. Olha, no Master eu tenho
esse Ender Smile, que é o plugin dos preguiçosos para gerar tensão. Sem ele aqui. Então ele tá gerando um monte de tensão aí. E eu tenho um equalizador que tá cortando os graves pra, tipo, a gente tirar todos os graves, né, da nossa track. E quando chega, tipo, no drop, a gente vai ter bem mais... vai ter esse impacto, né, de graves. Então ele vai cortando aqui até os 100 e poucos hertz. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, tranquilo. Olha só. Bem que eu vi agora, tem essa automaçãozinha aqui de cutoff só para fazer a transição. São os detalhezinhos para melhorar a nossa transição. Então, partindo aqui pro drop, né, a gente tem tipo o vocal que ele dá bastante espaço para síntese. E daí eu peguei esse outro recorte de vocal aqui. Ele é de um Kontakt, porque eu peguei daquele Exhale, que é uma library do Kontakt. Eu não tenho ela aqui, mas ela tem uns vocais aleatórios. E eu achava que precisava de alguma coisinha pra ficar fazendo resposta do vocal enquanto ele não tocava. Então eu adicionei isso aqui. E o drop é isso aí. Então, vamos ver. De drums aqui eu tenho esse kick que eu uso em quase todas as minhas músicas. Eu gosto de tirar bastante essa região aqui. Eu acho que essa região aqui, em alguns kicks, ela dá muito... Esse ficou muito, como eu posso dizer, muito punch. Então essa região aqui, dos 250, 150, ela controla bastante punch. Então vocês podem ver que eu tirei um monte aqui. Pra dar uma amaciada no kick. E eu cortei esses agudos aqui porque eu queria um kick mais abafadinho. Não queria muito daquele cliquezinho alto. E daí, partindo pros drums, a gente tem bastante processamento aqui no canal dos drums, mas eu sinceramente acho que não faz muita diferença. E a gente tem esses hats aqui e esse... Vamos ver? E esse clap aqui. Então, de hatch, hatchzinho padrão, eu tô com o Little Alter Boy dando uma... deixando ele um pouco mais dark, com os formantes. Então ver que tira um pouco do brilho dele. E mesma coisa com esses outros hatchzinhos aqui. Eu tô com o Little Alter Boy de novo dando uma... deixando ele um pouquinho mais dark. E eu tô com esse plugin aqui de Stereo Imaging porque eu queria abrir um pouco esses hats pro estéreo. Quando a gente tá mexendo com vários hats é legal a gente deixar uns mais no centro, tipo esse aqui, que tá mais central, e jogar outros um pouco mais pra lateral pra gente preencher mais. Então, tipo, esse aqui que é um hatzinho que é só mais um ataquezinho, tô deixando ele centralizado pra quando a gente tocar a música em mono, né, ela ter esse cliquezinho do hatch. Já esse hatch aqui, que ele é mais abertão, dá pra ver aqui, eu já tô usando um imager aqui pra jogar ele bastante pro estéreo. Então, todo esse hatch aqui, ele não vai ocupar espaço no meio, ele vai dar espaço pro vocal e pra lead tocar, mas eu ainda vou ter o punchzinho do hatch no meio, porque eu tenho esse outro aqui no meio.
Então isso é interessante de pensar quando a gente for fazer o layer de drums. Então, vamos ver, não tenho nada aqui no processamento do canal e de claps, então eu só joguei esses dois claps aqui. Eu tenho um que o nome é mid, que ele é mais grave. Eu tirei até os agudos dele. Vocês podem ver que ele tem bastante grave aqui. Eu até poderia ter tirado, cortado isso aqui, mas ele tem bastante médios graves, né? Porque eu queria um pouco mais de corpo, por isso eu chamei ele de mid. E um outro clap que é mais agudo e mais brilhante, né? Esse aqui é o clap principal. E daí, para fazer uns efeitinhos, eu tenho esse clap com um slap delay, que eu fiz aqui com o Echo Boy, e esse outro aqui só para dar um noise. Então isso aqui é só para deixar mais interessante. E na segunda parte do drop a gente tem uns tamborins que entram. Né, isso aqui não foi pra track original, não. Só para dar mais uma atualizada, para não ficar os mesmos drums, né, na primeira e na segunda parte do drop. E então tocar todos os drums aqui com o kick. É bem durão, eu acho esses drums bem duros. Eu acho que combina com a pegada da música, mas eu acho que hoje eu faria diferente. E de processamento aqui dos drums, deixa eu tirar eles. Acho que é só um pouco de presença mesmo. Eu acabei dando uma distorcida. Eu vi o Disclosure usando isso aqui e eu quis usar. Não sei se fez alguma diferença, sinceramente, mas eles pegam e colocam o Decapitator nesse modo Punish aqui e deixam um drive, sei lá, em um mixing, sei lá, 9%, bem baixinho aqui nesse primeiro, e dão um pouquinho de distorção. Então vamos ver. Dá um pouquinho de presença. Eu usei essa tape machine aqui só com um pouco de saturação. Eu tirei o noise dela porque eu não queria nenhum noise, e só pela saturação mesmo dela. Adicionei um pouco de reverb. Isso aqui sim é interessante, porque isso muda bastante. Eu lembro que no começo, quando eu tava produzindo, eu não me preocupava muito com a ambiência dos drums, mas depois eu percebi que, cara, muda bastante, principalmente pra gente colar o nosso canal de drums juntos, a gente pegar e colocar um reverbzinho bem curtinho em todos os drums, porque daí eles vão parecer que eles todos estão na mesma sala, eles todos estão no mesmo lugar, eles vão fazer mais sentido entre si. Então, reverb nos drums, é óbvio, bem pouquinho aqui, tá só 6,5%, não exagerem, por favor, mas eu acho que reverb nos drums cola mais do que compressão pra mim. E uma equalizada final, pra garantir que não tivesse nenhum grave aqui, vindo dos drums, ainda mais depois de ter processado com esse Decapitator e essa tape machine aqui, eles acabam adicionando alguma frequência grave, então só dei uma equalizada mesmo. Aí eu uso esse utility aqui pra diminuir o volume do... Ele liga aqui nos breaks pra diminuir o volume, né? Pra não ficar o mesmo volume dos drums no break do que no drop. Eu acho que no break ele precisa ser bem mais baixo pra não ficar saltando pra fora ali no nosso break. E daí, além disso, temos aqui o baixo do drop, que é praticamente o mesmo baixo do break. É o mesmo baixo do break, só que isso aqui só tem uma voz para fazer o nosso sub e um pouquinho de processamento. Como é o nosso sub, eu joguei um compressor multibanda aqui, que eu queria que ele ficasse mais sólido. Esse aqui é só uma equalização
pra dar, para mexer um pouco no timbre, né? Tirar um pouco de grave e coisa, mas não tem muito processamento não. E esse stab aqui é o mesmo preset que eu mostrei lá no break antes, só que agora eu tô tirando totalmente os graves dele, né? Porque eu já tenho o meu outro sub, jogando um OTT, 27%, e abrindo um pouco no estéreo. Então vocês podem ver que esse baixo aqui é muito simples mesmo. E de processamento do grupo, a gente tem só esse Saturn, dando uma saturada aqui dos 500 aos 2200. Isso aqui são tudo decisões de Bix, provavelmente. Aqui eu tô cortando os agudos a partir dos 5000, porque não precisa, sinceramente. E o sidechain eu tô curtindo fazer bastante com esse shaper box, porque eu tô dividindo em duas bandas. Uma vai aqui até os 600 e outra vai a partir dos 600 até o final. E o interessante disso aqui é que, como eu tenho um baixo que tem agudos, né? Tem bastante agudos, eu posso fazer esse sidechain aqui em 100%, que é o sidechain do sub do kick. E daí eu posso deixar esse sidechain aqui um pouco mais curto e deixar o mix dele um pouco mais baixo, porque daí eu ainda vou ter esse hit do meu stab, que é mais agudinho. Então dá uma diferençazinha. Ó, assim não dá pra ouvir muito esse hit inicial do stab. E se eu diminuir isso aqui e criar essa nova banda, então, isso aqui eu acho muito legal. Depois que eu comecei a fazer sidechain com shaper box, assim, eu nunca mais parei, porque eu acho que os graves continuam não embolando e mesmo assim vai dar muito mais presença para os agudos do baixo, que é interessante. Então, continua essa nossa ambiência aqui, que agora ela tá com o volume mais alto, né? Porque estamos no drop, então tá tudo com o volume mais alto. E partindo para a synth do drop, a gente tem essa synth principal aqui. A gente tem duas camadas. Eu vou dar um freeze nisso aqui. Não deve mudar muito. Espera que deu problema. Esquece. Mas mesmo assim, a gente tem esse tal U no LX. E eu tenho duas camadas dele. Essa aqui, que é a principal, e eu tenho essa outra camadinha aqui que tá bem baixinha, que é uma square wave uma oitava para cima, com um corozinho aqui para dar um pouco de agudos a mais para a rede principal. Então eu fiz essas duas synths aqui nesse plugin, que ele é uma emulação do Juno, que é um synth clássico e analógico. Eu acho legal porque a gente é bem mais limitado com o Cylon e o som é mais quente. Não estou dizendo que o som seja mais analógico, mas essa lead aqui também é muito fácil de fazer. É só uma Saw Wave com filtro. Então a gente mexe no envelope aqui. Deixa eu ver. Então, super tranquilo. Nada demais mesmo. E na segunda parte do drop a gente tem essa leadzinha aqui que faz uma resposta. E essa synth, ela é um preset do Virtual Riot que eu peguei no Splice. Esse aqui é o preset complicado pra caramba. Um monte de coisa, mas esse é o som dela. E daí, nela a gente tem só equalização, um OTTzinho. Vamos ver, nesse aqui também a gente tem poucas coisas. Eu tenho esse Crystallizer, não sei se está fazendo muita coisa. E de processamento das synths, eu acabei adicionando um chorus aqui, eu nunca uso, mas dessa vez eu adicionei, porque eu vou tirar os efeitos primeiro.
Eu adicionei um chorus porque eu queria um pouco mais de estéreo nela. Esse delay que vocês estão ouvindo é do Crystallizer, tá? Ele que dá esse delay. E de efeitos eu adicionei aqui, fiz um hackzinho com reverb. Eu tô usando um compressor depois do reverb, fazendo um sidechain com a própria lead para o reverb dar espaço para a lead principal entrar, e mesma coisa com o delay aqui. Então, tranquilo, eu tenho só uma equalização, eu cortei ela a partir dos 7000 porque eu não queria as coisas muito agudas. Quando a gente tem as coisas muito agudas, elas deixam de soar analógicas, então eu prefiro cortar isso aqui e deixar que os heads façam esse trabalho dos agudos. E eu tenho esse o Ether aqui que trabalha nos breaks, só para ela ir aparecendo mais molhada, né? E até chegar no drop ela fica mais sequinha. E o sidechain normal com o compressor, um sidechain da voz, para ela não entrar em conflito com a voz. Para poder dar espaço para as duas coisas tocarem ao mesmo tempo. E esse outro sidechain aqui é do kick normal. Lembrando que a informação que eu estou mandando pro sidechain, eu estou equalizando ela e estou cortando os 200 ali para baixo, porque essa é uma parte do meu kick, dos 200 para baixo, enfim, que não vai estar tocando junto com a minha lead, então eu não preciso que ela acione o compressor, que vai acabar tirando espaço da lead ali que nem precisa. Então vamos ver o que a gente mais tem no drop. Na segunda parte do drop a gente tem essa string de volta, essas synthzinhas aqui para dar mais mais um grauzinho nas transições dos acordes. E daí no final a gente tem também esse snare que vai fazendo a transição. O mesmo do build-up ali. Alguns crashzinhos que rolam. Um delay e esses dois white noise grandões e uns pequenininhos. Então, até o primeiro drop é isso. Então, aqui na segunda parte na segunda parte, né, da música, do segundo break, a gente cai de volta aqui para aquele kick com o mesmo baixo, e a gente ainda preserva alguns elementos. Então isso aqui fica tocando o volume mais baixo, né? Então eu gosto bastante de utilizar esse esquema aqui no Ableton para fazer automação de volume, que daí eu jogo um utility no canal. Vamos supor, eu quero que no break isso aqui toque 3 dB mais baixo. Então eu ligo o utility só no break, né? No caso eu quero que no break toque mais baixo, então eu ligo o utility só no break. E daí menos 3 dB. E se eu quiser mudar isso aqui, eu posso mudar. Que não vai perder a minha automação. Eu posso só vir aqui e mudar. Não vai ficar... Porque o Ableton ele é chato, porque se só de eu clicar aqui ele já vai perder a automação. E daí você vai ficar... Às vezes vai ficar cancelando, você vai se perder, o projeto é grande, então eu gosto de fazer as coisas da maneira mais prática. E aqui a gente já cai direto com as strings de volta. E a gente introduz um elemento novo. Eu acho sempre interessante, a partir da metade da música, introduzir um elemento novo. Que nesse caso aqui é essa harpzinha. Eu acho muito da hora, eu usei na Higher também.
Eu não tenho ela aqui porque ela é do Omnisphere, e o Omnisphere, sei lá, é 60 GB, eu nunca mais vou baixar esse negócio, mas foi ela aqui, é só um acorde, né, que fica fazendo o Arpeggiator tocar, e continua com um kickzinho normal. Aqui a gente tem outro elemento novo, que é essa ride. E a gente tem essa melodia agora que a Cindy tá fazendo. Ah, e mais um elemento novo, a gente tem essa synthzinha aqui do Serum com o Arpeggiator, que tá subindo o pitch. Não sei se isso aqui tá certo não, peraí. Tá, tava errado, mas então, quis mostrar pra vocês sem o freeze, mas não deu. Mas enfim, eu vou automando, né, o rate do Arpeggiator pra ela fazer esses movimentos e o pitch bend do Serum. Bem legal pra gerar tensão, e aqui no final ela cai até o drop. E vamos ver. Isso aqui é uma das partes mais legais da música, porque na verdade, infelizmente, tipo, antes de lançar eu tive que cortar isso aqui, mas se vocês forem ver nas versões passadas, deixa eu ver, isso aqui era maior. Então aqui a gente tinha 4 dessas barrinhas antes do drop, e aqui a gente tem 3. E isso aqui é uma das coisas mais da hora, porque eu gosto muito dessa frase aqui que a gente chamou de ponte, o vocalista, que rola no drop. Keep pulling me away from you, lost at sea, trying to find my way back to you, back to you, back to you. E daí eu me lembrei da In the Dark, do Vintage, que eu acho uma track, sei lá, muito da hora, e no segundo build, ele toca uma bridgezinha, tipo, no mesmo estilo. Aí no segundo build-up vem No matter how it's no matter how far away. Não sei se vocês estão ligados. E daí eu pensei em fazer a mesma coisa aqui. E daí a gente teve a ideia de colocar esse efeito de telefone. Eu acho que ficou muito da hora. Porque não ficou a bridge em si com todo o poder, mas ficou com esse efeito de telefone. Como eu fiz, é esse cowboy aqui. E ele tá com o mix em 100% aqui, só que ele tá sem nenhum delay, tá tipo 0 milissegundos, 0 feedback. E o que eu fiz foi brincar com esses styles aqui dentro do Ecoboy. E daí ele tem vários tipos, dá pra brincar legal, tipo tem, sei lá, de rádio. Ou, sei lá, vamos ver, coros analógico. E eu coloquei esse de telefone. Então, ele traz esse filtro de telefone, parece que tá, sei lá, dentro de um telefone. E daí também eu combinei com essa automação do Endless Smile pra dar mais tensão. E eu acho que ficou muito legal.
Ah, e a gente tem aqui algumas ad-libs no segundo break que não tinham no primeiro. E aqui também. Então, o segundo drop é tipo a mesma coisa do primeiro, só que ele já entra com as paradas tudo rolando. O ARP, a tension string, as synths, tudo essas coisas. Só alguns drums não entram no começo. E a gente tem aquela ride que rola aqui na segunda parte, que eu introduzi ela no break, aqui no segundo break, então ela volta no segundo drop, que é um elemento que não tinha nem no primeiro break, nem no primeiro drop, então é um elemento novo, só que eu não quis deixar ela solta aqui no break, então a gente joga ela no break, mostra que ela tá ali, sabe, dá um pouco de visão pra ela e depois ela chega com mais força no último drop. Então tudo rolando ali. E a gente tem também essa virada aqui diferente. Eu deixo esse baixo aqui e faço esse pitch bend. E esse vocalzinho aqui. Não sei se vocês estão ligados nas tracks do Steph da Campo. Ele usa, tipo, ele tem um específico dele. E daí ele usa, eu curto bastante, eu acho que ele faz umas viradas muito legais só com esse picote de vocal. E daí eu busquei referência nessas tracks dele e decidi colocar na minha aqui também. Então basicamente é isso, vamos ver, não tem mais nada aqui. Eu vou mostrar aqui o processamento do vocal e daí eu entro nessa questão da master, que é uma questão bem filosófica, dá pra brisar legal. Aqui no segundo drop a gente tem o equalizador que tira os graves também no segundo build, antes do drop. Não se esqueçam disso, é bem importante. E deixa eu ver, vou pegar uma parte aqui no vocal então. Acho que tudo tem um processamento meio parecido. Então vou pegar essa frase aqui para mostrar para vocês o processamento. Então vou tirar isso aqui. My life keeps drifting on and on and on and on and on. Então, primeiro de tudo aqui, eu joguei um autotune. O cantor deve ter ficado meio brabo, mas eu só joguei pra garantir que tava tudo dentro do tom. Então só pra garantir mesmo, não foi porque, sei lá, eu nem gosto muito do efeito do autotune. Little Alter Boy alterando o formante. My life keeps drifting on and on and on and on and on. Interessante que dependendo da maneira que o cara cantava, o formante ficava legal ou não ficava. Então, por exemplo, aqui no pré-chorus, no pré-drop, eu tenho esse vocal principal aqui. Ele tá em falsete e não ficava muito legal com o formante. Então o que eu fiz foi usar ele aqui só em uma das partes dos sides aqui. Então só pra dar uma variadinha eu usei ele tipo nesse canal da direita. Então
que a gente não precisa usar o mesmo formante em tudo, né? Então, aqui vamos ver esses vocais do break, do verso, eles estão com -2, que também tá diferente do drop. Então, eu achei interessante que eu fui pegando as partes conforme ele cantava e fui ajustando o formante, então, de acordo com o que eu achava necessário. Tipo, não fui preguiçoso e joguei logo todo o mesmo formante, sabe? Às vezes funciona e às vezes não funciona. Então é interessante dar um carinho a mais pra isso, porque é o vocal, né? E o vocal é o que mais chama a atenção. Então, depois disso, deixa eu ver, isso aqui é só uma tentativa falha de filtro. Equalização, bem pouca coisa aqui. Tirei umas sequências chatas. E nesse caso aqui eu usei um doublerzinho, que é para dar um pouco de estéreo, porque eu não tinha doubles gravadas do vocal no drop. Então esse específico desse vocal do drop, que eu não tenho essas doubles, essas dobras, que são as paradas que a gente joga de um lado pro outro, eu tinha só essa harmonia aqui. Que também é uma harmonia muito da hora. Então isso aqui é só para dar um pouquinho de estéreo. De processamento do drop também, eu gosto de separar meus vocais em canais diferentes. O canal do drop, o canal do pré-refrão, o canal da bridge, o canal do verso. Porque eu acho que cada um merece um processamento diferente, sabe? Tipo, às vezes no drop não é legal que ele tenha muito grave, porque ele vai embolar, né, com os outros elementos da música. E às vezes no drop, geralmente ele tem um volume um pouco mais alto. Então eu gosto de ter essa liberdade de ficar mexendo nos volumes. E aqui, por exemplo, no verso, ele já pode ter mais graves, porque não vai embolar com o drop, não vai embolar com o kick, com o bass ali. Então, às vezes, deixar um pouco de graves nos vocais, tipo no verso, pode deixar preencher mais a track, sabe? Então, os processamentos que eu tenho no drop também tem mais efeitos. Eu tenho essa automaçãozinha de delay aqui para preencher, por exemplo, esse espaço, que é um espaço que fica sem tocar o vocal. Eu tenho um pouco de equalização tirando os graves aqui, porque eu não queria, né? Esse R-Vox pra mim é sensacional, eu não largo dele por nada. Pra mim é o melhor compressor de voz, eu só coloco ele ali, comprimo e deu. Olha, aqui ele tá atuando bem pouquinho. E mais algumas automações aqui. Isso aqui foi tudo da Extended Mix, tá? Essas paradas aqui. Então, de processamento geral do vocal, que as outras é praticamente a mesma parada, eu tenho aqui, tirei um monte de ressonâncias com equalização dinâmica do Pro Q3. Vocês podem ver que só de eu tirar isso aqui ele fica extremamente agressivo, porque logo depois de tirar essas frequências aqui, eu saturei ele legal. Então, o que eu fiz? Antes de saturar, tipo, porque eu não queria saturar as frequências chatas junto, né? Então, eu primeiro tirei elas. Então, tipo, vocês podem ver que eu tirei um monte de frequência chata para poder saturar depois, porque se eu não tivesse tirado, essas frequências iam ficar mais aparentes ainda por causa da minha saturação. E ao invés de eu ser aquela saturaçãozinha gostosa, ela ia estar só, tipo, jogando as paradas pra fora, sacou? Então eu gosto de fazer esses esquemas sempre quando eu vou saturar uma coisa, um elemento mais delicado, tipo uma voz ou uma lead. Eu acho bem interessante a gente tirar essas frequências para depois dar um ganho com saturação, com compressão, o que for. E eu tinha esse hack de voz aqui que eu tinha feito há tempo, mas ele é só um equalizador DS para tirar os S's, né, os da parada. Mais uma saturaçãozinha aqui. Tá dando um boost nos agudos e aqui para dar um pouco mais de corpo.
E então, aqui, reverb e delay. My love keeps drifting on and on. Então, de vocal, é isso. E partindo agora para master. Essa aqui é a master que eu fiz para essa track. Deixa eu ver. Eu tenho só equalizador. Tirando aqui os sides a partir de 150 e tirando os graves a partir de 28. Porque, eu não sei, eu não gosto de ter estéreo aqui no baixo. Então, se qualquer coisa tiver alguma informação estéreo, eu acho interessante tirar logo no começo da master, saca? Eu tenho um limiter da Ozone que eu gosto de jogar ele antes de ir para qualquer compressão, para qualquer coisa. Isso aqui eu sempre deixo na minha master. Eu vi o Jonas Aden falando que fazia assim, que antes de ele usar, por exemplo, o Google Compressor, ele dava primeiro mais um gás para depois não puxar muito no segundo limiter. Aqui eu tenho um Match EQ, que é um equalizador que dá um match com uma referência. Então, eu utilizei bem pouquinho aqui, eu utilizei ele, eu capturei, né, uma referenciazinha, só para ver se dava alguma mudada, e eu deixei ele bem pouco, assim, só para ver se mudava alguma coisa, mais por motivo de comparação, mas eu acabei deixando ele aqui, porque ele deu um gás aqui nos agudos que eu achei interessante. E depois disso, um Glue Compressor, que tá comprimindo, interessante dele também. Deixa eu tocar aqui. Ele tem um efeito bem sutil, mas é interessante que ele dá mesmo essa grudada junto. E o esquema aqui é que também, antes de comprimir, né, o sinal que está ativando o compressor, eu tô com essa equalização ligada e eu tô tirando, eu tô cortando a partir dos 150, que vem aquele gravezão do kick. Então, se eu tirar isso aqui, vocês vão ver que isso aqui vai lá em cima toda vez que toca o kick. E vai ficar aquele pumping effect, não sei se vocês já ouviram falar, e fica bem estranho o track. Opa, vou tirar isso aqui. Então ele tá comprimindo todos os elementos da música quando o kick toca e acaba ficando bem estranho. Então isso aqui é muito importante. A gente não utilizar o nosso kick como trigger, né, do sidechain na master. Depois disso, eu tô só comprimindo mais um pouco com esse plugin aqui. Eu nem uso mais ele muito. Ele não faz muita diferença, só tá dando um pouco de compressão. No final das contas, ele dá uma colada, que nem o Glue Compressor, só que ele tem parâmetros diferentes em cada uma dessas bandas. E você vai perguntar como é que vocês ajustam esses parâmetros aqui e tal. Cara, eu só peguei um preset aqui que eu achei que soa legal, eu usava em bastante tracks. Sinceramente, não entendo muito disso. Não, tipo, até entendo, mas não, sei lá, eu não consigo visualizar muito na prática, não. E para finalizar, o Invisible Limiter, que é o meu limiter favorito, ele só tem esse botão aqui e eu só subo o volume. Então é isso, deixa eu ver. Vou ligando as paradas. Mas, e eu tenho um spam que eu sempre deixo, que daí eu posso comparar com as referências.
Mas então, cara, o que eu tenho pra te dizer sobre master é que, assim, conforme mais eu vou fazendo as músicas, né? Tipo, eu vejo que, assim, de uns 2 anos pra cá, o meu nível de produção foi evoluindo bastante, as músicas vão ficando mais limpas e as masters foram consequentemente ficando mais altas, sabe? Tipo, mais altas no sentido não de mais de eu pegar e carcar o limiter aqui e ela ficar mais alta, mas mais alta no sentido de eu conseguir ouvir melhor os elementos. E pra te dizer a verdade, conforme o tempo vai passando, a minha master vai ficando cada vez mais simples. Às vezes só agora, tipo, tá só com. Tô só usando um compressor, tipo, geral, tipo um glue compressor e um limiter, porque eu vejo que fica muito mais fácil resolver as coisas, tipo, na mix, sabe? E no sentido de. Tipo, desde o começo do som, tipo, se o som já for um som ah, bom, tipo, um som, sei lá, sólido, um som que você curta, você não vai precisar mexer em muita coisa. E as coisas naturalmente vão soando melhor. Então, tipo, na hora, por exemplo, de escolher os drums, importa bastante, tipo, se você escolher a sample do drum, por exemplo, o kick, importa muito, tipo, se você escolher bem um kick do que ficar tentando processar ele demais ali. Eu processo esse kick porque é um kick que eu conheço e, sei lá, eu mexo bastante na equalização dele, porque dependendo do estilo de música que eu quero fazer, eu já sei mais ou menos. Então, cara, minha master tá ficando cada vez mais simples e, tipo, as coisas que mais importam pra mim, tipo, pra deixar uma master alta, é, tipo, a gente não ter elementos ocupando o mesmo espaço, saca? Então, por exemplo, esse corte que eu faço aqui na nas minhas synths a partir dos 7000, tipo, a gente pode ver que nem tem muita frequência ali, mas às vezes ele faz diferença. Então, eu venho nisso aqui. Deixa eu ver se eu tenho um corte, alguma coisa aqui. Ó, eu venho minha ambiência aqui. Eu também corto a partir dos 6000. Eu venho no meu baixo, tu vai ver que eu corto a partir dos 5000. Se tu vier nisso aqui, eu até deixei. Mas na ARP você vai ver também, se eu conseguisse te mostrar a equalização dela aqui, você ia ver que eu corto também. Então, por exemplo, de agudo, o que sobra só dos agudinhos, a partir, sei lá, dos 7000, 8000, é só esses meus efeitos aqui. E os hatches, entendeu? Então, quando eu for puxar na master, é óbvio que meus agudos vão ficar mais altos, porque não vai ter, sabe, as outras coisas brigando com os heads. Então, eu acho que isso, tipo, é a coisa mais importante. Se eu vier aqui na minha string, você vai ver que eu também tô cortando ela a partir dos 7000. E daí, o que isso vai fazer? Ah, você vai dizer, pô, seu track vai ter menos agudos e vai ficar mais baixa, né? Não, na verdade, tipo, minha track vai ter só os agudos que são necessários. Porque eu continuo, tipo, olha só. Você tá vendo como tem, tipo, esses agudinhos ali em cima que, tipo, mano, não mudam nada na hora de ouvir. Tipo, ela continua fazendo o papel dela, saca? Continua sendo uma string. E aqueles agudos ali estão sendo desnecessários. Então, tipo, da mesma maneira que tipo, a gente corta os graves pra não embolar lá embaixo, eu achei interessante essa questão de ficar cuidando com os agudos. E óbvio que eu não corto os agudos do vocal, não vou matar o vocal, né? Mas, mano, eu acho que, tipo, dica assim de master é isso. Eu acho que, tipo, você não precisa se preocupar muito em masterizar a sua track. Eu acho que com um glue compressor, por exemplo, você consegue, tipo, já grudar as paradas certinho, tipo, fazer aquela compressão em todos os elementos juntos, que é meio padrão, e com o limiter jogar o volume lá em cima. Eu acho que você pode ir trabalhando e resolvendo os problemas na, tipo, na própria parte da composição da música, que você vai estar escolhendo quais elementos vão ocupar tais lugares. Irmão, você tem alguma dica pra, tipo, estruturar a sua ideia? Por exemplo, quando você tem uma ideia de música, por onde você começa? Pelo drop, pela bateria? O que você pode falar assim pra quem é iniciante e quer saber disso? Então, mano, seguinte, velho, eu acho, tipo, que isso aí é uma parada que você vai ter que se descobrir. Tipo, tem uma galera que
que começa, sei lá, sempre começa pela bateria, sempre começa pela melodia, sempre começa pelos acordes. Pra mim é sempre diferente. E o que eu acho interessante é você pensar no tipo de música que você vai querer fazer, saca? Tipo, você quer fazer uma música, tipo, full pista, tipo, bem groovada, dançante, mano. Aí você vai lá e começa por uma bateria, tá ligado? Tipo, começa lá por uma bateria, tenta fazer uma bateriazinha ali que tenha ahn, os hatzinhos bem groovados e tal, que, tipo, só de ter a bateria você já tá dançando, já é 50% da música. Daí você vai lá, vai atrás de uma linha de baixo, né? E daí você fez ali, sei lá, você quer fazer um tech house, né? Vamos dar um exemplo do tech house. Você vai lá, faz a bateria e daí faz uma linha de baixo, que são as paradas mais importantes do tech house. Agora você quer fazer uma track mais melódica, tipo, você quer fazer um drop super melódico, mano. Eu geralmente começaria pela melodia, tipo, ou se eu fosse começar pro drop, só um kick, o baixo e uma melodia, entendeu? Porque aí eu vou estar dando foco, tipo, pra parada que é a ideia que eu tenho, tipo, na hora, tipo, a ideia que eu tenho no momento. Tipo, pô, quero fazer um drop assim, quero fazer tal coisa. O que pra mim começou, essa ideia eu comecei fazendo isso aqui. Tanto que, tipo, eu pensei, pô, eu quero fazer uma track que tenha os steps igual, tipo, da Piece of Your Heart. Se for ouvir a Piece of Your Heart, essas três primeiras partes são iguais. Tipo, pam, 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 pam. Tá ligado? Piece of Your Heart. Então, tipo, eu comecei por aqui. Daí eu fui ambientando. Tipo, quando eu começo por break, eu gosto muito, tipo, de... Pô, vou fazer um breakzão, vou trabalhar esse break pra ter uma ideia mais ou menos como eu quero que seja. E daí depois eu vejo algum tipo de drop. Quando eu começo pelo drop, tipo, eu tenho várias ideias aqui, tá? Tipo, se eu posso mostrar que eu comecei, sei lá, pelo drop, porque quando eu sentei aqui na frente do computador pra fazer, eu tinha na cabeça, tipo, pô, eu quero fazer um drop com a lead de tal maneira. E daí eu fui lá, fiz um baixo, tipo, meia boca, um kick ali, só joguei, e fui lá e atrás da lead, que era a parada que tava me motivando, saca?